O quinto melhor exercício para desenvolver os seus glúteos é o agachamento livre. Um dos melhores exercícios do mundo para desenvolver seu glúteo. Porque, primeiro, você consegue manipular grandes cargas do agachamento, além do peso do seu corpo, né? Glúteo, já fica a informação muito bacana para ti. É o músculo mais forte do seu corpo. Se você não colocar peso nele, sinto lhe informar, não vai funcionar. Segundo, a amplitude de movimento desse exercício, ela é muito interessante. Principalmente quando você faz o famoso agachamento profundo. Estudos indicam que o agachamento profundo hipertrofia mais o glúteo do que o famoso agachamento parcial, que é um agachamento mais curtinho, mais rasinho, sabe? Mas tome cuidado com uma coisa: se você agachar demais, querendo ficar com um glúteo igual o da Graciane Barbosa, você pode arredondar a sua coluna e você pode ficar com a coluna zoada. Minha coluna! Então você vai colocar a barra acima dos seus trapézios para você já não machucar a sua cervical. E aí você dá 2 passinhos ali para trás e estabiliza os seus pés de uma forma que fique confortável, porque assim você vai conseguir fazer um exercício bacana. E aí você vai descer até o ponto que você mantém as curvaturas naturais da sua coluna. Desta forma você está preservando a sua coluna e ativando o seu glúteo da melhor forma possível. Aí tem mais um ponto que é muito importante. Principalmente na hora que você for subir, existe uma tendência de você causar o famoso valgo dinâmico, que é a movimentação dos seus joelhos para dentro. Pode custar caro para os seus joelíteos. E quando você chegar no final, você mantém ali o seu quadril e também o seu joelho com uma leve flexão, que é para esses caras não descansarem. Um outro erro que você também não pode cometer, porque senão você vai machucar suas costas, é inclinar demais o tronco. Se você entra nessa posição, exacerba o trabalho da sua lombar. Isso não é legal. O quarto melhor exercício para desenvolver glúteo é o famoso hip thrust, ou elevação pélvica. Esse exercício, ele é muito bom pro glúteo, porque você consegue colocar uma carga muito interessante diretamente em cima do vetor dele. Você coloca o peso em cima da sua pelve e você faz um trabalho de extensão de quadril. E aí já fica a dica para você. Elevação pélvica, esse exercício que você vai apoiar as costas num banco, usa uma barra de supino que fica melhor. Coloca grandes anilhas, pelo menos as primeiras, para você conseguir rolar a barra de encontro a você e ela passar ali por cima da sua perna. E quando a gente fala desse exercício, a gente está falando de um exercício que você vai do ponto de maior extensão de quadril possível, você vai ficar com o seu quadril o mais reto possível. Quando você subir a barra, você vai levar o máximo que você puder. Você vai perceber que o glúteo contrai muito nesse momento. E você vai descer até as anilhas, chegar próximo do chão e você volta. Então, a ideia é que você estenda ao máximo o quadril possível, sem perder tensão pelo fato da barra ou seu quadril encostar no chão. O afastamento dos pés do afastamento de um agachamento. Precisa estar confortável para você conseguir desempenhar o exercício com a carga que ele pede. Pesquisadores de elevação pélvica, eles falam que a razão de peso da elevação pélvica, você tem que usar o peso maior do que o peso que você faz o agachamento. Tem que chegar próximo do dobro. Lembra, o glúteo é o músculo mais forte do seu corpo. E a hipertrofia depende de carga também. O terceiro exercício que vai te deixar com glúteo, levantamento terra, é um dos melhores exercícios disparado para glúteo. Ele é como se fosse um agachamento, porém a manipulação da carga, ela tá em lugares diferentes. O agachamento tá acima dos seus ombros e no levantamento terra tá ali na barra na sua frente. Para você tirar esse diacho dessa barra do chão, rapaz, esse glúteo faz força por conta da grande flexão de quadril que tem nesse exercício. Para o músculo trabalhar muito, você precisa encurtar ele muito e alongar ele bastante. Esse exercício, ele esconde alguns perigos. Muito fácil você causar um arredondamento na coluna. Então é importante que você mantenha a sua coluna com as curvaturas preservadas o tempo inteiro, principalmente curvatura da sua coluna lombar. O peitoral sempre fica para fora porque isso facilita com que a sua coluna torácica também fique ali encaixada. Então esses são os primeiros pontos que eu preciso que você tenha muito claro na sua cabeça, porque senão você vai se machucar. Agora vamos a alguns outros pontos que primeiro vem o afastamento das suas pernas. E aí a gente vai falar de um afastamento confortável. Esse exercício ele pode fazer de forma convencional ou então no formato sumo, que é com as pernas mais afastadonas mesmo. Olha lá qual eu faço. Aquele que você se sentir melhor. Porque o trabalho nos dois vai ser muito semelhante. Um ponto importante é você trazer essa barra o mais próxima da sua perna possível, porque aí você consegue deixar o centro de gravidade muito em cima do centro do seu pé e isso vai ajudar muito a sua coluna. Você vai subir essa barra como se você estivesse vestindo uma calça. E aí
aí você vai chegar ao momento final do exercício, você vai estar em pé, segurando essa barra e contraindo esse glúteo. É importante essa contração no final do glúteo também para você manter a tensão. Muito bem, movimento concluído no final, essa barra desce, todo cuidado com a coluna precisa se manter, mesmo porque você ainda está segurando todo esse peso, né? Um ponto que muitas pessoas perguntam, eu deixo essa barra tocar no chão? É interessante que você deixe. Você pode ver até que muitas pessoas fazem um levantamento terra e essa barra bate no chão, até faz muito barulho às vezes. Qual é a ideia? É você chegar num ponto que esse músculo descansa e aí você perde o efeito elástico, fazendo assim com que ele seja altamente exigido critério de força para voltar a mais uma repetição. Nesse momento a gente usa uma outra estratégia levando a hipertrofia do que aquela tão famosa de tempo sob tensão. O segundo exercício da lista que é muito bom para glúteo é o agachamento unilateral no caixote. Lembra lá do começo que eu falei do agachamento livre? Não me lembro. O agachamento profundo, ele hipertrofia mais o glúteo do que o agachamento paralelo ou parcial. O agachamento unilateral no cabo proporciona para você uma alta amplitude de quadril. Você consegue alongar muito essa fibra do glúteo e, consequentemente, muito estímulo hipertrófico chega nela por conta disso. Então, como que você vai fazer esse exercício? A gente encontra em algumas academias caixotes mesmo de madeira. Você pode usar um banco também. Um banco de fazer qualquer exercício deitado e tal. Esse banco, eu particularmente gosto de apoiar esse banco e encaixar ele em um Smith. O Smith para mim serve para poucas coisas, é só para isso, para escorar, para ser... Por que ali? Porque eu preciso que você tenha um lugar para segurar. E tome cuidado com esse banco, porque você vai subir nele. Então é interessante que você se certifique que ele está bem apoiado ali, segurando no Smith ou pode ser no espaldalho, enfim, qualquer lugar que você consiga. A proposta é que você mantenha seu braço estendido e deixe o seu corpo pendendo para trás. Porque se você não deixar o seu corpo pendendo para trás, o trabalho vai ser direcionado para o quadríceps. O glúteo vai trabalhar, mas o quadríceps vai fazer muita força. Então deixe o seu corpo inclinado para trás, pendendo como se fosse cair mesmo. E aí você vai descer, você vai flexionar esse joelho, vai agachar apenas em uma perna. A outra perna vai estar suspensa. Tome cuidado para essa outra perna não encostar no chão. Você vai descer o máximo que você consegue, sem forçar a sua coluna lombar e vai voltar para a posição inicial. Ponto importante, se você subir muito e encaixar o quadril, você vai fazer esse músculo relaxar. Então é interessante você deixar sempre uma leve flexão do quadril para deixar esse músculo sempre tensionado. E esse exercício é muito, muito importante que você mantenha a consciência no glúteo. Você tem que estar pensando nele, todo aquele movimento está sendo proporcionado por ele, porque senão o seu quadríceps vai acabar fazendo mais força que ele. O número 1 da nossa lista é o agachamento búlgaro. É muito legal para você construir um glúteo bonito. Você tem que pensar que, mano, até o Sibum faz o agachamento búlgaro, mano. É um ótimo exercício para glúteo, mas o trabalho de quadríceps também é bem legal. Se você analisar, agora há pouco eu te trouxe o agachamento unilateral. Agora eu tô te trazendo o agachamento búlgaro. São exercícios parecidos até, se você analisar. A questão é, no agachamento búlgaro, você consegue colocar sobrecarga. Você consegue pegar halteres e tal. E o fato de você estar com apenas um pé no chão e o outro num apoio atrás, que pode ser um banco, a proposta é que você fique numa posição meio que de afundo, sabe? Imagina um pé na frente e o outro atrás com afastamento que você consiga agachar e subir. Porém, o pé de trás é em cima de um banco, proporcionando assim uma maior amplitude de movimento para a perna que está na frente. E aí você consegue descer até um ponto que seja confortável. Se você descer demais, você pode forçar o seu quadril e machucar a sua coluna lombar, a coluna mais baixa. E aí você sobe até o ponto máximo que você conseguir. Você vai perceber que não dá para subir demais também. E aí você vai ter um exercício que trabalha a instabilidade pelo fato de você estar com uma perna só e uma grande amplitude de glúteo, principalmente de alongamento. Esse exercício é tão interessante que ele trabalha bem o glúteo, mas também traz um bom trabalho de quadríceps, a parte da frente da perna. Que, diga-se de passagem, a gente fez esse vídeo aqui, ó, com dicas para você desenvolver a sua coxa, que tem tudo a ver com o que você tá vendo nesse vídeo, né? Então clica aqui agora.